Bom, agora a gente traz mais detalhes sobre o estado de saúde do ex-presidente. Jair Bolsonaro deve ficar pelo menos 2 semanas internado no hospital DF Star, em Brasília, depois de ser submetido a uma cirurgia complexa no domingo. Em entrevista coletiva hoje, o cirurgião-geral Cláudio Birolini, chefe da equipe que operou o ex-presidente, não descartou a possibilidade de que novas intervenções cirúrgicas sejam feitas. Ele confirmou também que a facada em Bolsonaro, em 2018, é a origem dos atuais problemas de saúde de Bolsonaro. O ponto de início é a facada. A facada, as cirurgias iniciais, e posteriormente as outras cirurgias de reconstrução, todas elas têm um fator que tem um papel no quadro atual. Tá? Então, o objetivo dessa cirurgia foi reverter todos esses fatores que poderiam contribuir para uma nova ocorrência de um quadro assim. Então, mas o ponto inicial, fique claro para todos, foi a facada. Bom, Piotr, a gente traz aqui agora há pouco o mais recente boletim médico sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro, informando que o ex-presidente então segue internado na UTI em acompanhamento pós-operatório. Esse boletim também diz que Jair Bolsonaro apresenta boa evolução clínica, mantém-se acordado, orientado, sem dor, sem sangramentos ou outras intercorrências. Ainda conforme esse mesmo boletim, não há previsão de alta, mas os médicos esperam aí pelo menos 2 semanas, de recuperação do presidente que segue internado em Brasília. Paula, a complexidade do caso acho que está muito claro, foram 12 horas de cirurgia, uma cirurgia de transplante de fígado, só para você ter uma ideia, que é uma coisa muito complicada. Antigamente levava 12 horas, hoje leva 5, 6 horas. Nós estamos falando aqui de uma correção de um problema, porque, claro, o que o doutor chama de facada, a gente pode também chamar de atentado político, que foi isso que aconteceu, que a esquerda, à época, chamava de, abre aspas, fakeada, né? Numa tentativa de dizer que aquilo não era de verdade, era só para ter um ganho político. Não, está pagando ainda por esse atentado político o ex-presidente Jair Bolsonaro. Há pouco a gente falava, tempos atrás nós falávamos aqui, de que a justiça manda revisar uma série de coisas. Então, todo mundo que escreveu fakeada agora, então, por esse critério da justiça, deveria ser intimado em 24 horas a tirar essa expressão. Porque, olha, acabei de ter uma cirurgia de 12 horas. Para corrigir um problema que sim é derivado, como disse o próprio médico, começa tudo na facada. A facada que eu vou chamar de atentado político, porque foi exatamente isso que aconteceu. Nós vimos o que aconteceu. E, curiosamente, não tão investigado como deveria ser. É um caso grave, é um caso complexo que vai requerer ainda muito tempo para a gente chegar a alguma conclusão. Os próprios médicos, ao que parece, estão tentando entender a intercorrência deste momento, neste caso, que sempre foi complexo. Mas vamos lá, nós estamos falando de um presidente, este sim, que sofreu um atentado. Não é dessas ameaças completamente absurdas e circenses que você vê falar no 8 de janeiro ou relacionado ao 8 de janeiro. Aqui sim, houve um atentado político de consequências, vamos lá, isso foi em 2018. Isso. 2018, nós estamos em 2025, ele teve que fazer uma cirurgia de 12 horas. 12 horas. Acho que a complexidade está mais que bem explicada pelo médico. Setembro de 2018, Piotr, e vale lembrar, o médico lembrou o 7º procedimento cirúrgico pelo qual passa o ex-presidente Jair Bolsonaro, Silvio, além de outros procedimentos pelo qual ele precisou passar e se internar diversas vezes em decorrência da facada. Esse é um procedimento, esse último agora, do último domingo, extremamente complexo, demorado e, claro, vai precisar agora de muita observação para acompanhar aí a melhora de Jair Bolsonaro nos próximos dias. A gente deseja a recuperação imediata, plena do presidente Jair Bolsonaro, e é mais um caso também que a gente poderia relacionar à hipocrisia, como falamos na rodada anterior. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro, de fato, sofreu uma tentativa de assassinato. Ele estava em Minas Gerais, era um 6 de setembro de 2018, como você já lembrou, Paulo, em plena campanha eleitoral, quando Adélio Bispo surge no meio de uma multidão e com uma faca o acerta. A partir daí, a esquerda tentou o tempo inteiro desassociar
o Adélio Bispo do seu passado como militante de esquerda, ele foi filiado ao PSOL, e ao mesmo tempo dizer que aquilo era uma fakeada, já lembrado aqui. Um dos que utilizou este termo foi inclusive ministro do presidente Lula, Paulo Pimenta. Deixou o ministério há pouco tempo por incompetência e retornou à Câmara dos Deputados. Mas quantas vezes vocês não acompanharam nas redes sociais, sobretudo a esquerda, por meio desse esgotosfera que eles comandam, falar que falar que foi uma faqueada? É mais ou menos esse o termo. E por que eu falo em hipocrisia? Porque depois de 7 cirurgias, fica claro quem de fato tentaram matar. E não esse plano mirabolante que consta da denúncia da Procuradoria-Geral da República de que alguém teria planejado o assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, este então enforcado em praça pública. E no caso de Lula e Alckmin, pasmem mais uma vez, envenenados, né? Então tem aquilo que é real e aquilo que é uma trama imaginária.